Olá, minha gente. Aqui estou no nosso live. Esse é o live número 9. Dei uma olhadinha no meu canal para colocar o número para a gente se organizar melhor, né? Bom, estou tentando esse horário, que é o horário do almoço. Fizemos a 1 hora, né, na semana passada. E hoje pensei em fazer meio-dia, que é um horário que apareceu aqui para mim que era possível, para sentir se as pessoas conseguem chegar mais, se é mais difícil, se é mais fácil. E aí a gente vai sentindo que é melhor. Antes eu estava fazendo às 18 horas nas terças, né? E algumas pessoas me diziam que Pamela é muito difícil porque tá saindo do trabalho, tá enrolado, aí tem que pegar a criança, tem que pegar o filho, tem que pegar sei lá o quê, e tá no carro, e parecia que tava muito difícil. Então vamos tentando, né? Tô aqui enrolando pro pessoal chegar. Bom, muitos de vocês já sabem desse live, né, que eu faço semanal pra gente começar a falar um pouco sobre relacionamento, pra que a gente dê uma esquentada aí nas turbinas, pensando nas dúvidas relacionais, naquilo que incomoda. Outros não, estão ligando e estão dando de cara aqui pela primeira vez, então muito bem-vindo. É uma oportunidade da gente vasculhar um pouco sobre si, tentar iluminar um pouco as questões. Eu acho que às vezes a gente fica com as nossas dúvidas, com as nossas dores, com os nossos sofrimentos e tem muita dificuldade em enxergar outras possibilidades. E quando eu penso em fazer o live, é justamente para isso, para que a gente consiga dar uma iluminada, pensar um pouco, ouvir um pouco o que essa profissional está falando, o que as pessoas comentam aqui, porque as pessoas vão colocando as opiniões, os pontos de vista. Eu acho muito interessante, porque depois eu vou ler e eu vejo que as pessoas elas vão conversando entre si, né? Se identificando com a questão do outro, se encontrando na dor do outro. E isso é interessante porque a gente começa a perceber que a gente não está sozinho nas nossas questões. Eu não gosto muito dessa história de ficar comparando, né? Ai, minha dor é maior que a sua, meu problema é menor do que o seu. Todos são problemas, né? E cada um sabe aonde o calo dói, né? E basta existir alguma coisa que incomoda para já incomodar o bastante. Não gosto dessa história de subestimar o problema alheio, sabe? Ah, o teu problema é menor que o meu, você não sabe o que é problema. Cada um sabe, né? Aonde machuca, aonde dói. Bom, vamos lá? Então, já posso falar boa tarde ou é bom dia ainda? Bom, no meu relógio já passou da meio-dia, então boa tarde para vocês. Muito bem-vindos, todos. Que a gente consiga hoje responder algumas perguntas, deixar uns coraçõezinhos aí mais aliviados. Bom, a gente já tá em 100 e poucas pessoas, acho que dá pra gente começar, tá bom? Olha, eu coloquei ontem no meu Facebook que hoje eu estaria aqui ao meio-dia. E algumas pessoas me escreveram e eu acho justo que a gente pegue algumas dessas perguntinhas aqui. Deixa eu abrir aqui. Bom dia, Pamela. Gostaria que você falasse um pouco sobre relacionamento com pessoas imaturas. Uma hora ama loucamente, outra hora não sabe se ama, não sabe o que quer. Terminou o relacionamento e sente ciúme. É uma loucura. Você sabe que eu tô rindo? Pelo seguinte, hoje pela manhã eu fui atender uma paciente minha, ela acabou se atrasando, perdeu hora, falou, Pamela, podemos fazer pelo Skype? Eu falei, podemos. E aí fizemos a sessão dela pelo Skype e a gente estava conversando justamente sobre essa instabilidade de algumas pessoas, essa ambivalência, essa dificuldade da pessoa se posicionar, né, no que ela realmente quer. E ela é jornalista, eu até brinquei e falei, fulana, você tem que fazer uma matéria sobre isso, que é muito importante, vai ajudar muita gente, que é justamente esse posicionamento do indivíduo em que ele quer tudo, né? Então ele não quer continuar o namoro porque ele quer ter vida de solteiro. Mas, por outro lado, ele não quer que o outro parceiro deixe de amá-lo, né? Ele não quer que esse parceiro o perca de vista. Ele não quer deixar de ter controle sobre a possibilidade de se sentir desejado e amado por esse parceiro e saber também o que esse parceiro faz. Então, ele não quer mais namorar, mas ele também não quer cortar o laço,
né? Ah, mas aí o outro fala, não, mas você gosta de mim, então vamos ficar junto. Não, não é bem assim, porque eu quero viver a minha liberdade. Então essa tua pergunta é excelente, porque a imaturidade eu entendo que é justamente isso. Além dela ser, obviamente, marcada pela dificuldade de tolerar frustrações, eu acho que a imaturidade é justamente a dificuldade de posicionar-se a respeito de alguma coisa, porque a partir do momento que eu me posiciono, eu tenho que me responsabilizar sobre aquilo. Então, se eu decido namorar alguém, eu tenho um compromisso com esse alguém, né? Eu tenho uma aliança ali, eu tenho um contrato relacional. Quando eu penso num casamento, quando eu assumo uma vaga de emprego, quando eu resolvo fazer um determinado curso, quando eu começo uma amizade e me dedico a ela, tudo isso diz respeito à responsabilidade, comprometimento, e o imaturo ele sempre foge dessas possibilidades porque ele tem muito medo. Na verdade, ele não se sente capaz de conseguir arcar com tudo que condiz essa posição. Então ele fica sempre assim, né, em cima do muro, não tá ali, não tá aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse perfil relacional, porque é um perfil relacional que desgasta bastante, que faz com que a gente se canse muito. Mas, além de eu dizer o quanto isso é difícil no sentido de se relacionar, eu gostaria que vocês se perguntassem, você que se vê com um perfil assim, que está escutando e falando assim, nossa, exatamente aquilo que eu vivo. Fulano é assim, fulano é assado. Eu gostaria de perguntar para você, o que faz uma pessoa que se diz tão madura, como você se diz, com uma pessoa imatura? Já parou para pensar que a gente só fica com perfis que se encaixam de algum modo na gente? Então, se ele é tão imaturo ou ela é tão imatura e você ainda persiste nessa relação, eu questionaria a sua maturidade. Eu questionaria o quanto você está disposto ou disposta a se relacionar. Porque eu só me relaciono com uma pessoa ambivalente, uma pessoa imatura, que não sabe muito bem o que quer, quando eu também não sei muito bem o que eu quero. Porque uma vez que eu sei o que quero, eu não tenho a menor paciência de permanecer com uma pessoa que não se posicione. Então, ao invés de ficar querendo cuidar do outro, consertar esse outro, pense sobre você. Sobre o quanto você está com dificuldade de se posicionar. Pensa aí com seus botões. Você está muito certo, muito certa do que você quer? É isso mesmo que você quer? Analise seus medos, analise o seu histórico, pense a respeito da sua conduta. Porque quando você se posicionar, pensa, o imaturo, ou ele não aguenta ficar com você, nem você com ele, aí a relação acaba, ou então você tá tão posicionado que aquele cara que era imaturo, aquela pessoa que era imatura, ela pode até começar a amadurecer. E a relação pode mostrar alguma transformação, tá? Pra pensar. Vamos lá, se tem mais alguma perguntinha aqui. Peraí. Às vezes eu me perco aqui, viu, minha gente? Me desculpem. Não sou das melhores pessoas aqui para mexer nesse computador aqui do consultório. Pamela, fala sobre como podemos aumentar nossa autoconfiança e autoestima após uma decepção amorosa. Beijos e adoro seu trabalho. Marília, vou até falar teu nome porque a tua pergunta é tão, né, assim, geralzona, que eu posso falar. Eu gosto muito de você e eu sei que você acompanha o trabalho mesmo. Querida, é o seguinte, e para todo mundo que está assistindo, essa coisa da decepção amorosa, eu até fiz um post ontem à noite. Normalmente eu faço um texto por dia, né? Mas tem vezes que eu fico empolgada, faço mais. Ontem eu fiz 2 e esse último que eu fiz à noite dizia a respeito de corações partidos, né? O post que eu repostei falava que quem nunca teve um coração partido muito provavelmente não viveu, né? Porque viver é se aventurar, experienciar, conhecer, se permitir apaixonar. E quando a gente sai de uma relação amorosa em que houve uma decepção, a gente sai assim, meio abalado, meio machucado, se questionando em vários âmbitos, muitas vezes pensando, nossa, será que eu não fui bom o suficiente? Onde será que eu errei? Aonde eu falhei? O que será que eu poderia ter feito melhor? E eu não penso que isso seja ruim. Eu acho que isso é ruim quando eu fico nesse pensamento negativista, quando eu realmente fico trazendo tudo para mim, para o meu controle, como se eu fosse o culpado e tudo tivesse que partir de mim. Eu acho que esse pensamento é muito egocêntrico.
Como se o outro terminou porque eu não fiz isso, né? O outro terminou porque eu não fiz aquilo. A relação acabou porque eu falhei assim assado. Eu acho que isso é uma tentativa de busca da apropriação da culpa para se ter controle. E a gente tem que aceitar o fato que nem sempre a gente tem controle e que nem sempre a relação vai terminar porque você não fez isso ou deixou de fazer aquilo ou porque fez aquilo. Muito pelo contrário, a relação ela diz respeito a uma interação entre duas pessoas. E é justamente sobre esse investimento mútuo que vai dizer o sucesso ou não do relacionamento. Então não adianta você ficar falando, mas fui eu que não fiz, eu que traí, eu que era ciumento. Não. As coisas aconteciam porque ambas as partes contribuíam e havia uma química relacional e um contrato invisível que fez com que essa relação durasse e tivesse o tempo que teve. Então, para um pouco com essa mania de trazer o controle para si e procura, seguindo a pergunta da Marília, balancear um pouco, pensar a respeito do que aconteceu, sem querer colocar culpa em ninguém e nem se apropriar dessa culpa. Tira essa palavra culpa, ela é pesada demais, não vai funcionar para nada. O que vale na hora que a gente termina é primeiro respeitar essa dor que faz parte, que não tem como. Não tem jeito, gente, entendam? Não tem jeito. Terminou, doeu. Faz parte. Quando eu falo que dói, não é pra você ver, não é que eu tô dizendo, olha, então fica realmente afundado na cama, lá com o edredom, no escuro do quarto. Não. Viva a tristeza, continuando a viver a vida. Faz sentido? Eu dou um lugar pra minha tristeza, eu me permito e me autorizo viver essa dor, porque ninguém entra numa relação para que a relação termine, a gente entra porque a gente quer que dê certo, a gente quer ver o nosso castelinho ali brilhando, lindo, maravilhoso. E quando termina, dói pra caramba. Então, é viver essa tristeza, respeitar essas etapas do luto, mas também viver a vida. Né? E quando eu digo viver a vida Pamela, mas não é fácil. Nunca disse que era fácil, vocês nunca escutaram isso da minha boca. O que eu digo é que o término, por mais que doa, eu tenho que ver essa tristeza, não tenho que ficar negando essa tristeza, fingindo que tá tudo bem pra sair bonitinha na foto, de jeito nenhum. Vivo a dor, é doído mesmo, é triste, mas tem outras coisas na minha vida. Tenho uma família, tenho amigos. Pamela, não tenho mais amigos. Busca os seus amigos, resgate as suas amizades. Eu sei que às vezes a gente fica num relacionamento e a gente vai se afastando de um monte de gente, né? Você nem lembra mais, mas se você parar pra pensar, você vai, nossa, com quem que eu tava um tempo atrás, quando eu não tava com essa pessoa? Quem era o grupo que eu andava? Quem eram as pessoas que mais frequentavam minha vida, minha casa? Para onde eu ia, o que eu gostava de fazer, o que foi perdido esse tempo. Isso é um pensamento interessante, porque a gente esquece, mas às vezes a gente vive o relacionamento e a gente entra na relação e fica tão misturado na relação e entra naquela rotina relacional que a gente vai esquecendo de várias partes nossas, né? De coisas boas que nós gostávamos de fazer, de esporte que a gente deixou de fazer, de amigos que a gente deixou de conviver, de jeitos de ser que a gente foi deixando de vestir, né? Esses jeitos de ser. Eu passei a não ser mais tão extrovertida porque ele era ciumento. Eu deixei meus amigos da faculdade de lado porque, ele não gostava. Eu parei de jogar futebol porque ela detestava meu futebol, implicava sempre. Então são essas coisas que eu acho que nessa hora da decepção, da dor, que a gente tem que procurar, porque isso, respondendo a tua pergunta, vai começar a fortalecer a sua autoconfiança. Vai fazer com que você vá resgatando mais de si. Pelo fato de que quando a gente termina uma relação, a gente fica aos pedaços. Alguns mais, outros menos. Normalmente os que ficam menos são aqueles que já estavam terminando já há um tempo, só que de forma silenciosa. Mas o fato é que ficamos em pedaços. E a gente vai resgatando a nossa autoconfiança conforme a gente vai se redescobrindo, vai juntando isso aqui com aquilo e vai fazendo sentido. Eu lembrei que eu gosto de fazer isso. Eu tô com vontade de fazer uma viagem. Tô com vontade de fazer aquele curso. Então tudo isso faz com que a gente junte essas pecinhas de nós mesmos e a gente vai se sentindo mais integrado. E, consequentemente, a autoconfiança fica muito melhor e a autoestima, com certeza, agradece. Beber água, senão eu fico seca aqui que eu fico falando. Bom, agora eu vou pra cá, porque eu tô vendo os comentários acontecendo e eu não estou lendo. Deixa eu pegar uma aqui, já de cara.
Pamela, fala sobre medo de se relacionar sério com alguém, porque não quer perder a liberdade. Então, eu falei um pouco disso, mas eu posso complementar. Falei um pouco sobre a imaturidade, que pode ser um dos fatores que façam com que uma pessoa não se relacione, não queira se relacionar sério com alguém. A gente pode falar de pessoas traumatizadas, existem alguns indivíduos que viveram traumas passados, tiveram relações muito difíceis, foram traídos, tiveram relação com muito controle, sofreram grandes privações, se sentiram muito feridos no momento em que viviam e que de alguma forma permitiram entrar numa relação e porventura não estavam preparados, né? E isso faz com que essas pessoas fiquem com uma internalização do conceito de se relacionar de forma mais comprometida, um pouco negativo ou muito negativo. Então elas, como eu vou dizer, elas são mais resistentes a entrarem num relacionamento com mais comprometimento, tá? Isso é uma coisa. Outra coisa é um perfil de personalidade que a gente tem que considerar. Existem pessoas, e eu acho que hoje a sociedade contemporânea, ela aceita esse perfil de personalidade, que é uma personalidade que ela não quer compromisso. Ela não quer se amarrar com ninguém, né? Falando português claro. E aí ela quer ter múltiplas relações, ou então ela entende que ela quer ter relações mais leves, e aí ela não quer se comprometer. Eu sei que é meio complicado entender isso, mas o fato é que isso é uma forma de se relacionar, é um comportamento existente nos dias de hoje e a gente tem que ter consciência dele, né? Que você de repente vai encontrar uma pessoa que você vai adorar, que você vai ter uma química incrível, vocês vão estar lá juntos, super gostoso, e tá legal, só que a pessoa não aprofunda. Aí você fala, meu Deus, mas por que é tão legal? Eu quero estar com ele ou com ela e não acontece. A pessoa não aprofunda, mas a pessoa não aprofunda por vários motivos, como eu disse, imaturidade, por um perfil de personalidade, por um trauma relacional que tenha vivido, ou, que a gente não pode negar, porque ainda não foi fisgado de fato, né? A pessoa não foi fisgada de fato. Então, ela ainda se sente muito confortável em manter essa relação assim, hora tá, hora não tá, e não se compromete. E tem algumas pessoas também que têm uma tendência à idealização e elas têm sempre aquela sensação de que elas vão encontrar algo melhor, algo que elas criaram, e aí elas colocam muito defeito e nunca ninguém é exatamente o que ela queria, né? E tem um perfil que eu tenho que citar aqui, que eu já ia esquecendo, que é o perfil que eu mais falo aqui, que são os indivíduos que não se permitem serem felizes. Que são as pessoas que têm um mecanismo mais destrutivo de funcionar na vida. E justamente ao perceberem uma relação promissora, elas vão logo sabotando essa relação, porque elas sabem que caso elas aceitem entrar nessa relação, elas vão se envolver e elas não acreditam que sejam merecedoras, e elas têm uma autoestima muito baixa, e elas são bastante destrutivas por isso, então elas destroem justamente pelo receio de perder. Louco isso, né? Mas é exatamente isso que acontece. Ela tem tanto medo de não dar conta, de perder, de sofrer, que aí ela destrói a relação antes de entrar nela. Pois é. São essas pessoas, indivíduos mais instáveis, que a gente fala da personalidade limítrofe instável, que é justamente aquele que não suporta uma relação promissora, que faça-o crescer e que cresça junto, porque é construtiva demais. E é aquela história, né? Quando eu não tenho nada a perder. Quando eu tenho muito a perder. E eu me torno muito vulnerável e eu posso sentir uma angústia lascada caso eu esteja com algo que seja muito valioso, que eu tenha me apegado àquilo e eu acredite que eu não dê conta. E eu acredito que eu não tenha recurso para dar conta daquela relação, né? Para mantê-la de fato. Certo? Vamos lá. Esse sou eu, não consigo ser feliz. Então comece já. Primeiro pare com esse pensamento, com essa forma de se posicionar na vida, de dizer a respeito de si de maneira cristalizada e definitiva. Eu sou assim é o meu jeito. Cuidado com isso, porque quando você diz isso, você não dá espaço algum para mudança. E aí
você se mantém rígido. E a rigidez, ela pode ser a maior vilã da sua vida. Além de você que escreveu, você que está ouvindo, já parou para pensar se você é rígido demais? E quando você diz, eu sou assim, esse é meu jeito, sempre fui assim, é uma maneira de você permanecer nesse mesmo caminho e você não permitir que nenhuma mudança assim apareça, nenhuma sombrinha dela na tua vida. E aí os problemas continuam. Pior, eles se tornam crônicos. Porque se você fecha a possibilidade de qualquer ajuste, reajuste na sua forma de funcionar, na dinâmica da tua vida, como que você vai querer que algo apareça novo? Como você vai querer que alguma flor apareça nesse jardim? Tem jeito. Tem que permitir que dê uma arada nessa terra. Vamos lá. Após sair de um relacionamento agora há pouco, estou sofrendo muito, não consegui dormir, passo noites e mais noites de sono, pois estou sofrendo, então queria saber o que eu faço. Bom, primeiro que quando a gente sai de um relacionamento, e pelo jeito você saiu de um relacionamento que você não estava completamente preparada para sair dele, e obviamente ainda não saiu, por isso as noites acordado, por isso esse comportamento hipervigilante. Como eu disse, vamos lembrar que a dor nessa fase é normal, porque ninguém começa uma relação querendo terminar, e obviamente o sofrimento está existindo. Porque talvez você entendesse que deveria estar nessa relação, que ele poderia ter dado mais uma chance, que você poderia ter feito isso diferente, ou ele poderia fazer aquilo, assado, tal. E esse questionamento faz com que você fique com a mente ali produzindo. Então vamos ajudar essa mente a ter espaço para ela oxigenar. Olha, quando a gente está vivendo uma dor muito grande, a gente tem a mania, sem perceber, de ficar no mesmo mecanismo de um indivíduo que tem um transtorno obsessivo compulsivo. A gente fica com esse pensamento intrusivo que não para, que produz, e a gente pensa nele, produz e sofre, e aí fica num redemoinho e não sai desse lugar. Então, primeiro, se ajude. O sofrimento tá aí, a gente não vai poder arrancá-lo de você. Mas a gente pode trazer outras coisas na sua vida que façam com que você se sinta melhor. Primeira coisa em relação a esse sentimento, esse pensamento obsessivo que não sai. Tem um pensamento obsessivo que diz que você poderia ter feito alguma coisa ou que você tem que fazer alguma coisa? Faça. Coloca à prova esse pensamento. Ah, como assim, Pamela? Se você acha que você ainda tem que dar uma chance, dê. Se você acha que você tem que escutá-lo, escute. Se você acha que você tem que chegar até essa pessoa, chegue. Primeiro. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente termina uma relação, a gente tem a tendência a idealizar. A gente idealiza. A gente idealiza que pode ser diferente, a gente idealiza que pode ser assim, assado. Ai, que era perfeito, que era maravilhoso, e que você que fez errado, blá, blá, tá. Então, coloque a prova, porque a partir do momento que você tentar colocar a prova, é uma oportunidade para você ver se é isso mesmo ou se não é. Porque aí, por mais que doa, e doer faz parte, você vai ter a consciência mais leve e livre de que você tentou tudo que você poderia ter feito no momento em que estava acontecendo. Pronto, isso é maravilhoso. Depois disso, que você estiver mais consciente da situação, ou voltou, foi tudo maravilhoso, ou então não era isso mesmo, não dá jeito, não tem como ser, e o término é a única saída. Procure estar perto de pessoas que te façam bem, não aquelas que ficam colocando mais lenha na fogueira, tá? Essas, ó, dispense. Nem aquelas que procuram, nunca conversam com você, mas na hora que sabe que o negócio tá pegando fogo são loucas por uma fofoquinha. Essas não. Procure estar próximo de pessoas que te querem bem, que te acalmem, que te façam se sentir mais em paz. Que não sejam tão curiosas, mas estejam mais interessadas num momento gostoso com você. E também estejam muito empenhadas em te fazer se sentir melhor. Esteja perto dessas pessoas. E ó, se você tem um trabalho, tem quem não esteja trabalhando, mas se você tem um trabalho, foca no trabalho. O trabalho vai ajudar com que você desloque um pouco o seu pensamento. Nunca se esqueça, isso é um cérebro, tá? E a gente pode condicionar. A gente só não pode deixar que o emocional tome conta completamente. Então comece com esses movimentos que eu tô dizendo, que mesmo que possam parecer de fora para dentro, artificiais, são eles que vão deslocar um pouco o seu pensamento e vão ajudar você a dar essa oxigenada, que eu acho que é muito boa nesse momento, tá? Vamos lá.
Pamela, eu apego muito rápido e logo o rapaz se sente sufocado. Como agir no início? Bom, cada um tem uma forma de apego e essa forma de apego, ela vai ser delimitada lá atrás, né? Na nossa primeira infância, na fase que a gente está lá com o papai e com a mamãe, ou o cuidador que esteve conosco, como que foi feita essa relação, o quanto a gente se sentia seguro com esses afetos tão necessários para que a gente se sentisse mais alimentado, com a nossa autoestima mais equilibradinha. E conforme a delimitação desse apego, se ele foi um apego seguro, se ele foi um apego ambivalente, inseguro, seja como for, a gente vai passar isso na fase adulta a viver nas nossas relações. Então é fundamental que a gente observe. Eu conheço uma pessoa. Será que a maneira que eu estou desenvolvendo o meu apego é proporcional ao timing daquela relação? Ao momento que aquela relação acontece? Porque tem muita gente que mal conhece a pessoa, já diz respeito a esse vínculo como se a gente estivesse falando de um vínculo de anos e anos a fio. Quando você vê, conheceu faz 3 meses, 5 meses. Então, calma com essa afobação, cuidado com essa ansiedade, porque na verdade você não está vendo este outro, esse legítimo outro. Na verdade, você tá transmitindo para ele, você está projetando nele, você está compensando nesse vínculo muito do que você não teve nas suas relações, ou justamente o que você teve, o que você viveu na relação que foi difícil para você, e você entra nesse relacionamento com uma energia e com uma conta a pagar que não é deste outro. Então, observe a proporcionalidade dessa energia toda, né, desse desejo todo que você tem, do que você está esperando dessa relação, para que você perceba se tem recursos para isso. Às vezes você nem conheceu a pessoa, você já tá pensando, quando a gente vai morar junto, quando a gente vai casar, quantos filhos a gente vai ter, ai meu Deus, se ele vai separar de mim. Então, pega mais leve, porque senão você sobrecarrega o outro, sufoca essa pessoa, justamente por essa ansiedade que vem sim, como você bem disse, de algumas desfuncionalidades desse seu apego. E gente, vamos combinar, o relacionamento, ele vem para somar na nossa vida, né? Ele vem para ser uma coisa mais gostosa. Não é pra gente tornar isso um estresse da nossa história. Ao contrário. Então, se eu tô entendendo que esse outro que aparece na minha vida, ele mal chegou, ele já tem a responsabilidade de cuidar de mim. Ele tem que ser um cara que tem um emprego maravilhoso porque ele vai me sustentar. Ele tem que fazer isso porque ele tem que cuidar da nossa casa. Porque ele tem que ser assim, assado. Então, às vezes você vem com uma cobrança tão grande para essa outra pessoa, como se ela tivesse deveres para completar a sua vida, para sustentar a sua vida. E isso o indivíduo ele sente, tanto se você exteriorizar isso ou não, se isso estiver em você e você estiver se relacionando, acredite, o outro entende. Visceralmente, ou se você deixar escapar de alguma outra maneira, ele saca concretamente e ele não aguenta ficar com você, ele escapa da relação. Então, cuidado quando você entende que o parceiro vem com funções para completá-la ou completá-lo, tá? O parceiro, ele não vem para te completar de jeito nenhum. Canso de falar aqui, não gosto dessa história de metade da laranja, não concordo com essa história de tampa de panela, tá? Você tem que estar ali bem inteirinho para se relacionar com alguém inteiro. Porque se você entender que o outro vem para te completar, esquece. A relação ela pode criar uma dependência muito grande, um apego muito disfuncional, um apego disfuncional e mais do que isso, uma sobrecarga relacional e um amor patológico, tá? Relacionamento para ser saudável, para ser bom, para ser gostoso, ele vem ali para estar junto, para somar, não para completar ninguém. Então fica de olho, se complete para se relacionar com alguém, esteja integrado e completo, e também escolha parceiros que estejam da mesma forma, porque também você querer entrar numa relação para ser salvador do outro, porque o que não falta é gente assim, né? Tá lá para ser salvador da pessoa. Ai, coitado, ele sofreu na infância. Ai, meu Deus, coitada, os pais tratam tão mal, ela não tem ninguém, só tem a mim. Conhece essa história? Você aí, conhece?
Ai, coitado, ele faz isso porque na outra relação dele ele sofreu assim, assim, assado. Gente, o fato é que todos nós sofremos em algum momento da vida. Tem quem sofra muito, tem quem sofra pouco. Agora, ter dó de alguém e se relacionar com esse alguém, se colocando no lugar de salvador da pátria, ninguém merece, tá? Você não tem que ser salvador de ninguém. Se a pessoa precisar de ajuda, você encaminha para um terapeuta, encaminha para um médico, para uma organização, para um instituto, seja o que for. Ajuda, ela faz um movimento para a família estar mais presente, seja o que for. Agora, você querer ser o salvador ou a salvadora da pátria, esquece. Você não tá aí para ser terapeuta do teu parceiro, assistente social, médica, qualquer coisa do tipo, tá? AT, acompanhante terapeuta. Você não é nada disso. Você tá lá para compartilhar uma vida, tá? Vocês estão lá para somar, para agregar e não viver com essa história e dando desculpa para os absurdos que acontecem na relação. Ai, coitado, ele não faz por mal. Sai desse lugar, tá bom? Para você ter uma relação saudável. Quer ajudar? Trabalhe com isso, faça trabalho voluntário, mas não uma relação amorosa, tá? A relação amorosa não é para fazer trabalho voluntário. E eu não estou dizendo que você não tem que ajudar a ser parceiro do teu parceiro. Não é isso. Ser parceiro é maravilhoso, tá junto, dar apoio, isso é maravilhoso. Agora, você achar que você vai salvar o outro, não, tá? O outro tem que encontrar recursos para se salvar. Quer dar um apoio, conversar, dialogar, acho ótimo, estimular, 10. Agora, ficar no lugar, aí eu até te indico, se você se sente assim, tem um livro, deixa eu ver se tá aqui. Acho que eu emprestei pra alguém, eu empresto muito livro. Mulheres que amam demais, tá? Eu não tô achando aqui a mostrar pra vocês. Caramba, essas coisas têm que estar na minha mão, né? Não tá aqui não. Mas enfim, Mulheres que Amam Demais é um livro muito legal que vai falar desse funcionamento. E eu não quero falar besteira aqui, eu tô um pouco desatualizada com isso. Se alguém souber, pode escrever no comentário. Mas Mulheres que Amam Demais, eles têm inclusive algumas organizações, alguns grupos. Eu não me lembro exatamente aonde não sei se é no HC, mas eu não quero falar besteira. Se alguém souber, escreve aqui. Mas o livro é muito legal, Mulheres que Amam Demais, eu li faz um tempo. E fala disso, de você se posicionar de um jeito que você quer salvar o outro. Para com isso. Né? Tem gente que fica escravizado e preso numa relação durante muito, muito tempo, entendendo que tem que salvar o outro, tá? Então, era isto que eu queria dizer, que é super importante. Pamela, o que fazemos quando a pessoa está sempre apontando nossos defeitos e não nos aceita? Ah, não. Desculpa. O que fazemos quando a pessoa está sempre apontando nossos defeitos e não os aceita, mas sabemos que nos ama? Ótima a sua pergunta. Você sabe que eu gosto muito da ideia de diálogo, de conversa e de que alguém faça críticas construtivas, né? Eu acho que a crítica construtiva, ela é maravilhosa. A gente consegue diferenciar uma crítica construtiva de uma crítica destrutiva quando alguém faz uma crítica a respeito de algum comportamento que você teve, uma atitude, um posicionamento, um trabalho, uma ação que você tenha feito. E ao fazer a crítica construtiva, você escuta aquilo dá uma mexida dentro de você, trazendo algo bom, algo novo, te dando a oportunidade de pensar a respeito, refletir, se tornar alguém melhor. Isso é uma crítica construtiva. A crítica destrutiva, ela é sempre uma colocação, a crítica destrutiva é sempre uma colocação destrutiva, agressiva, que faz com que você escute-a e se sinta mal. Se sinta humilhado, se sinta ferido, machucado, depreciado, até posso dizer que essa crítica destrutiva, ela entre na agressividade de um assédio moral, por exemplo, que pode ser feito tanto por um parceiro, como pode ser feito por um chefe, né, por um pai, por uma mãe. Então, numa relação, conforme a sua pergunta, a gente tem sim que conversar sempre, a gente tem que exteriorizar o que a gente sente, mas com muito tato, com muito cuidado, com respeito à vaidade do outro, à autoestima da outra pessoa. Às vezes você quer dizer para o teu parceiro que ele tá acima do peso, por exemplo, não tá se cuidando, sei lá. E aí você chega e fala assim, pô, você tá gordo, olha como você tá, blá, blá. Você tá sendo agressivo.
E aí, às vezes a pessoa fala dessa maneira e em seguida ela diz assim, nossa, mas eu tô tentando te ajudar. Eu tô falando isso porque eu gosto de você. Eu até acredito que a pessoa goste, mas a forma que ela escolheu não foi a melhor. Eu tenho que observar, eu tenho que ter cuidado com as palavras que eu escolho para exprimir a minha ideia. Senão, eu machuco a outra pessoa. Pessoas que eu ame, pessoas que eu não ame tanto. O fato é que eu não tenho esse direito de ferir o outro, de agredir o outro e ficar maquiando isso de, é só uma crítica, você não sabe ouvir crítica. Então, antes de você dizer que o outro não sabe ouvir crítica, você tem que se perguntar se você sabe fazer uma crítica. Porque para fazer uma crítica eu tenho que ter muito dedo, muito tato, muito bom senso e muito jogo de cintura, tá? Agora observe como esse teu parceiro, conforme a sua pergunta, está fazendo isso, se ele está impondo, se ele está respeitando a sua personalidade, se ele está colocando coisas para que você melhore ou ele quer que você seja completamente diferente daquilo que você é. E aí vale dizer, minha gente, que uma coisa é eu dar um conselho para um parceiro, conversar, dizer a respeito do que eu gostaria, do que me machuca, do que é importante para mim. A outra coisa é quando eu não considero o jeito dele de ser. Gente, a pessoa que você tá, ela tem um jeitão, tá? Então aqui já vou até grifar o que eu vou falar. A pessoa tem um jeitão. O jeitão dela, essa essência, não vai mudar. Você não vai transformar um cara que é um ogro, por exemplo, num príncipe de Gales. Tá? Mas você pode fazer com que essa pessoa, esse ogro, tenha uma consciência a respeito de alguns comportamentos que não são legais, que te ferem, que te machuquem, que não fazem bem pra ele. Ele pode começar a ter essa consciência e ele pode fazer algumas mudanças e pode de fato se mostrar de uma forma bem diferente. Mas daí você querer mudar a essência da pessoa, tem indivíduos que começam a se relacionar com alguém e querem virar essa pessoa do avesso. Gente, então o que fez você se relacionar com essa pessoa? Você tem que se perguntar, né? Porque também é muito complicado. Você começa a se relacionar com a pessoa, você quer transformar o cara, né? Em outra pessoa que, sei lá, que você imagina que agora seja mais confortável de se relacionar. Então, ficar de olho nisso. Me fale sobre ciclo vicioso de dor. Ciclo vicioso, eu entendo que é sempre uma repetição conforme as ações. Um ciclo acontece quando eu estabeleço um mecanismo de hábitos, né, de funcionamentos, repito e mantenho, alimento. Ciclos são alimentados ou não. Se eu tenho um mecanismo de funcionamento com a minha alimentação, se eu tenho um mecanismo de funcionamento com amor, se eu tenho um mecanismo de funcionamento com as minhas relações de amizade, no trabalho, a forma de eu conduzir o meu trabalho, por exemplo, e eu mantenho esse ciclo, eu só mantenho porque ele está funcionando de alguma maneira. Mas não tá bom. Mas tem algum ganho secundário. Se você percebe um ciclo que não tá legal, mas ele persiste, o ideal é que você vasculhe os ganhos secundários. Porque se você conseguir identificar os ganhos secundários, você vai atuar nesse ganho secundário para entender por que ele existe, para você poder cortar esse ganho secundário. E aí, naturalmente, você deixa esse ciclo, que não tá sendo legal, que tá sendo destrutivo, mais árido, você deixa ele mais desnutrido. Os ciclos que não nos fazem bem, eles não devem ser alimentados. Para isso, eu vou conduzindo outros novos ciclos. Essa é a maravilha da vida, né? Porque se eu quiser hoje estabelecer um novo ciclo habitual na minha vida, eu posso começar. Eu não preciso necessariamente destruir o outro. Eu começo a alimentar esse e aquele naturalmente vai ficando esquecido, né? Vai ficando ali, eu nem lembro mais como eu faço. Nossa, eu nem lembro que eu fazia aquilo, tal. Exemplo, ó. Água. Quem viu os meus primeiros lives sabe que eu não trazia água, né? Eu comecei até a brincar com vocês. Falei, gente, eu vou ficando seca aqui. Aí que comecei a fazer? Eu comecei a criar o hábito de trazer água para os lives. Paulinha me deu esse presente. Paulinha, muito obrigada, né? E aí, eu trago, bebo a minha água, faço isso na clínica também. E isso, pela repetição, vai se tornando um hábito. Um ciclo positivo, construtivo na minha vida. Então, para que a gente consiga fazer com que os ciclos da nossa vida se tornem produtivos, comece a fazer boas escolhas e tenha movimentos construtivos e agregadores para sua vida. Não pense em coisa grande, pense em movimentos pequenos, porque aos poucos você vai se acostumando a um novo formato, vai começando a gostar daquilo, vai entendendo que aquilo faz parte. E a partir do momento que aquilo faz parte, aquilo acontece de forma espontânea e natural
E nada como naturalmente agir de forma benéfica para si mesmo, vocês não acham? Estou conhecendo uma pessoa, mas ele falou que não quer relacionamento. Eu gosto muito dele. Será que devo sair desse relacionamento? Pois estou muito triste com essa situação. Bom, você conheceu a pessoa falou que não quer relacionamento. Então você já está sabendo qual é a intenção dessa pessoa. Ela não quer relacionamento. Ah, Pamela, isso pode mudar? Pode mudar. Mas pode também não mudar. E você tem que ter essa consciência. Você acha, você aí que fez a pergunta e você que se vê nessa pergunta também, você acha que você tem estômago para esperar? Esse esperar tem riscos. Quais? Você pode se envolver mais, você pode se aprofundar mais nessa relação, você pode passar a gostar mais dessa pessoa. E ela pode simplesmente virar pra você e falar assim, eu sempre te falei que eu não quero relacionamento, e é isso que continua acontecendo, eu não quero um relacionamento. Esse é um risco. Outro risco, ele pode, com a sua aproximação, gostar de você, perceber que esse sentimento cresce e querer a relação. E, pasme, você pode não querer a relação. Perceba, a vida é feita de riscos. O importante é que a gente saiba sobre esses riscos e que cada um, de forma particular, se consulte a respeito do estômago que tem para que entre nessa empreitada ou não entre. Atendi a uma paciente outro dia que gosta muito de uma pessoa que já é comprometida. E ela dizia pra mim, Pamela, ele não sai do meu pé, eu gosto dele, bababá, bababá. Eu digo, bom, você gosta. Mas ela diz, não, mas isso não é pra mim, eu não quero me relacionar com uma pessoa comprometida, eu não quero de forma nenhuma, é muito cômodo. Ele diz pra mim que ele vai largar a parceira, mas ele não larga, ele sempre tá me procurando, bababá, e ele fala pra eu esperar, tal. Eu disse a ela, você aguenta esperar? Uma espera que pode ser interminável? E uma espera também que pode funcionar, pode ser que você espere um pouquinho, amanhã ele resolva ficar com você. São riscos. Por isso que a gente tem que dosar os nossos desejos. Tem gente que entende que não quer perder tempo. Tem gente que diz, olha, eu quero estar com você, mas se desse momento você não quer estar comigo, resolva a tua vida. A hora que você quiser, me procure. Se eu estiver disponível, ótimo. Se eu estiver disponível e quiser ficar com você, 10. Caso contrário, é o risco que corremos. Eu, Pamela, particularmente, gosto muito dessa conduta. Sabe por quê? Porque eu acho muito confortável pra pessoa que diz pra você que não quer se relacionar, ou pra pessoa que é comprometida diz que não quer te assumir, seja o que for. Mas ela diz, mas eu quero continuar assim com você, tal, eu vou subsidiando a relação, porque eu ainda não tô certo, tenho meus filhos, tenho meu relacionamento, tenho os bens. E aí é muito confortável para essa pessoa continuar com a relação dela e continuar com você. Assim como é confortável para essa outra pessoa continuar com a relação, com a vida dela, com liberdade e tal, saindo com outras pessoas e também saindo com você, enquanto ela diz que não gosta de você o bastante para assumir um relacionamento com compromisso. Então eu gosto dessa outra alternativa. Que já que a pessoa fica ali no muro e não sabe, né, se pula de um lado ou pula do outro, cabe a você também dizer para essa pessoa que, bom, enquanto você não resolve, eu também não vou ficar inteiro com você. Eu vou tocar a minha vida. Que eu acho muito justo para as duas partes, porque ambas as partes vivem a vulnerabilidade. Eu preciso me sentir um pouco vulnerável. Eu não posso ter tanta certeza que o outro tá ali à minha disposição, porque a chance de que eu mude alguma coisa na minha vida é muito pequena. Porque quando você permite que essa pessoa fique assim, ela continua ali, mas sai comigo, ela fica numa zona de conforto. E se ela estiver numa zona de conforto, dificilmente ela vai fazer qualquer movimento para mudar. Porque tá confortável. Você já viu alguém que tá numa posição confortável querer mudar? Sabe aquele papo? Tá tão bom aqui. Não quero sair não. Então, não sei se eu gosto. Bom, então quando você não sabe se você gosta, é melhor a gente parar por aqui, né? Porque eu não quero ficar com uma pessoa que não tem certeza que gosta de mim o suficiente pra assumir um compromisso comigo. Isso se você quiser compromisso, tá bom? Como que é? Ser segunda opção é triste, só procura quando está afim de algo mais. Não existe boa noite, como foi seu dia.
Pode ser, mas às vezes até existe, né? Às vezes a pessoa, ela até tem isso. Gente, tem algumas pessoas que têm uma habilidade, sem brincadeira, de manterem múltiplos relacionamentos que eu fico de queixo caído, fico boba. Mantém, né? Só que, claro, conforme esses envolvimentos acontecem, conforme as pessoas vão ali começando a gostar mais, quando o sentimento vai crescendo, as exigências começam a crescer, e aí essa pessoa que mantém as múltiplas relações, por bem ou por mal, ela é uma pessoa só, e aí ela começa a se sentir dividida, e ela começa a dizer, olha, calma, você tem que ter paciência, eu tô resolvendo a minha vida. Como eu disse, repito, ninguém pode ser mais importante pra você do que você mesmo. Então, se essa pessoa não pode estar inteiro com você, cá entre nós, acho que você tem que se priorizar ao máximo, se dar muito valor e dizer a essa pessoa a verdade. Olha, eu gosto muito, muito de você. Aliás, eu gosto tanto de você que eu não aceito pouco de você. O que você acha dessa estratégia, não é uma boa? Porque eu penso que quando a gente gosta muito de uma pessoa, a gente não aguenta dividir ela com ninguém, né? Quando a gente gosta demais assim, ninguém eu digo. Outra pessoa que compartilhe vida amorosa com essa pessoa, né? Então, quando a gente gosta muito de uma pessoa, acho bem difícil a gente aceitar que ela tenha outro parceiro amoroso, né? Justamente por isso você tem que dizer isso, olha. Gosto tanto de você, tanto, que ou eu tenho você por completo comigo, ou é melhor que a gente dê esse espaço para você pensar o quanto você gosta mesmo, o que você realmente quer, para que você venha e assuma uma vida comigo. Paulinha, beijo. Como que é? Você tá aqui camuflada, é isso? Muito bom. Olha, uma chará aqui. Como perdoar uma mentira num relacionamento, sendo que os dois se gostam demais? Perdoando! Perdoando, simplesmente perdoando. Se você gosta demais, se você acha que dá pra perdoar, você não vai perdoar por quê? Porque a vizinha acha que você não deveria perdoar? Porque a amiga acha que você não deveria perdoar? Porque a sua mãe diz que mentira é inaceitável? Gente, existem mentiras e mentiras, existem relacionamentos e relacionamentos, a gente precisa analisar, olhar de perto, tente entender por que essa mentira aconteceu, qual era o contexto. Procure essa pessoa para que ela te explique, para que ela te conte. Se você achar sustentável esse argumento, e se você gostar bastante, não vai perdoar por quê? Ah, gente, olha, eu vou falar, essa história de orgulho é um negócio que eu dispenso muito. Eu digo muito porque eu ia falar dispenso completamente, mas um pouco de orgulho é bom, porque um pouco de orgulho faz com que a gente se respeite. Agora, muito orgulho faz com que a gente se afunde no orgulho e a gente perca um monte de oportunidade de ser feliz. Ah, não sei. Entre ser orgulhoso, sair por cima e ser feliz, eu tô em ser feliz, tá? A minha baixa autoestima me prejudica muito, pois sempre acho que as pessoas estão comigo por estar. E acabo estragando tudo com o ciúme e as suposições que acabo inventando, tudo pela insegurança. Boa pergunta. O indivíduo de baixa autoestima, ele sempre acha que as pessoas estão com ele por alguma outra razão que não seja simples e completamente pelo fato de querer estar com ele. Né? Então o indivíduo ele pensa o tempo inteiro que não, tá comigo porque quer alguma coisa, porque quer se sobressair, porque quer chegar em algum lugar, porque precisa por um status social, porque só quer sexo comigo. Sempre tem essa história de ter essa sombra desses achismos, fazendo com que o indivíduo não consiga mergulhar completamente na relação, que pode ser que não seja boa, mas pode ser que seja muito boa, e ele nem se permite olhar. Observe. Essa pessoa, ela tá olhando tanto pra ela tá tanto em busca dela, do que ela é, do quanto o outro não reconhece, não prioriza, como ela tem certeza que ela vai ser sacaneada, traída, que não vai ser reconhecida e tal, que ela não consegue olhar o outro. Para um pouco de se olhar, de se buscar, de tentar ali sair, de tentar juntar esses fragmentos ainda seus. E olhe para o outro. Sabe por quê? Porque quando você olhar para esse outro e quando você perceber o que ele realmente sente, aquilo que ele vê em você e que você não encontra em si mesmo, é uma grande possibilidade de você começar a perceber aquilo que ele vê em você e que você não percebe e falar, caramba, isso existe em mim. O que será que acontece comigo que eu não estou vendo? Eu acho uma ótima para você começar a ver. Quantas coisas bonitas tem aí. Por que essa pessoa não tá com... Por que essa pessoa não pode estar com você justamente pela pessoa que você é? Pelas suas qualidades, pelas suas virtudes.
Por que é tão difícil você acreditar nos elogios que as pessoas dizem a você? Por que é tão difícil você acreditar que você mereça isso de fato? Perceba, nós nos colocamos em situações de acordo com o que a gente acha que mereça. E às vezes aparecem algumas situações maravilhosas na nossa vida, que nos valorizam, que nos colocam lá em cima, que nos mostram ali uma chance de viver coisas que a gente nunca imaginou que pudesse viver. Coisas boas, ciclos construtivos, produtivos, que somam, que multiplicam, felicidade, né? E a gente só consegue se apropriar disso conforme a gente se julga merecedor. Senão a gente sabota, senão a gente estraga, senão a gente vai achar um subterfúgio, algum jeito de destruir esse monte de coisa boa que está acontecendo aí. Então, o tempo passa tão rápido e a vida passa correndo para você ficar perdendo tempo em duvidar desse sentimento e dessas coisas gostosas que esse outro está fazendo para você. Começa desde já. Vai se alimentando com isso. Aproveita. Ai, Pamela, mas eu tenho medo que acabe. Ai, Pamela, eu tenho medo que ele fale da boca para fora. Ai, sei o quê. Com esse medo de ser feliz, com esse medo de se apropriar de um monte de coisa boa, você fica na mesma. E aí você vai destruir. E aí lá, tô vendo você amanhã. Triste, dizendo, ai, por que eu joguei isso fora? Como eu fui burra, como eu fui burro. Ah, por que eu não vi? Então aproveita e veja. Abra os olhos. Retorna as mensagens. Haja com carinho. Não seja econômica. Não ache que, ai meu Deus, eu vou ficar por baixo. Ai meu Deus, ele vai saber o quanto eu gosto. Ah, para. Seja você. Expressa o que você sente. Perde quem não recebe. Perde quem não se permite viver todo esse amor que você tem para dar. Mas você não vai se sufocar com ele, vai? Então, conta. Conta pro outro que você gosta. Conta pro outro que você sente. Conta pro outro a vontade de estar junto. Ai, meu Deus, mas o que o outro vai pensar? Dane-se o que o outro vai pensar. Isso não é problema seu. Isso é problema dessa outra pessoa. O teu problema é não se sufocar. É não se afogar nas suas próprias emoções. Vamos lá. Tem sim. Como que é? Ah, você tá falando. Isso, você colocou aqui nada, acho que você escreveu errado. Mulheres que amam demais, acho que é Mada, né? É isso, gente? Então, são grupos, né? É que eu lembro do livro, eu não lembro se é no Hospital das Clínicas. Isso mesmo. Mada, isso mesmo. Vamos lá. Depois posto uma foto da capa desse livro. Pois é, eu vou postar depois. Pode ter certeza. Vocês me seguem no Instagram? @psipamela, @psipamela. Eu vou pôr no Insta Story depois que eu achar o livro. Eu posto lá pra vocês, tá bom? Esse livro é bem legal. Mulher e emoção. Por isso, elas levam tudo a sério. Tem solução? Nós mulheres somos tão emocionais, mas eu vou te falar que tem muitos homens que são bem emotivos também. E hoje os homens estão se permitindo a viver essas emoções bastante. O importante é a gente ter consciência das nossas emoções, não esquecer que a gente tem um racional aqui que tem que funcionar e deve, para dar uma ajudada na condução desse emocional, senão a gente fica perdida mesmo, você tem toda a razão. Um beijo pra Cida. Ah, Rose, dá pra baixar? A Rose que me acompanha faz tempo tá falando que dá pra baixar esse livro. Que bom, Rose. Ótimo. Vocês leram aqui? Mulheres que amam demais, dá pra ser baixado. Então, vocês baixem. Vamos lá. Sei que ele me ama e tenho certeza que me respeita muito, mas mesmo assim tenho ciúme. Já disse sobre ciúme aqui. Temos ciúme de tudo que a gente gosta. Faz parte. O segredo é a dose disso para que isso não se torne prejudicial à nossa vida. Então, o segredo é eu perceber que eu tenho ciúme, mas eu também notar o quanto eu executo e me permito executar. Não é porque você sente ciúme que você tem o direito de executar esse ciúme, de fazer a sua vida e a vida do seu parceiro um inferno. A gente não tem que entender o parceiro como posse.
O outro não é seu, não é uma propriedade sua, tá? O outro tem vida própria, tem uma vida individual que tem que ser respeitada. Se algum movimento dele te machuca, te fere, você deve expressar, você deve contar para esse outro, mas você tá dizendo a respeito desse mundo intersecção, tá? Nesse mundo que vocês têm em comum. Não adianta querer avançar na vida do outro, e aí quer controlar celular, quer controlar conta disso, conta daquilo, quer saber onde foi, onde deixou de ir, pede relatório, tira foto de onde tá, deixa eu ver a roupa que você foi, não quero que você use perfume. Esses comportamentos só acontecem quando eu entendo que eu sou dona do outro, quando o outro é meu. Não existe isso, tá? O outro não é nosso. O que é nosso é a nossa vida. Portanto, a gente tem que cuidar da nossa vida e perceber se o comportamento do outro machuca bastante, para que por mais que você diga, que você peça, que você exclame, você dialogue, não adianta, o outro repete. Aí você se questiona por que você quer continuar nessa relação. Agora, caso contrário, respeite a individualidade de cada um, tá bom? Meus queridos, preciso ir, que eu vou voltar ao meu atendimento. Beijos para todos vocês. Nosso encontro, por enquanto, fica, tá? Toda quarta-feira ao meio-dia. Quero testar esse horário, quero ver como vocês funcionam. Embora eu tenha percebido que a 1 hora foi até melhor, mas tudo bem. Vamos manter meio-dia, que as pessoas vão se organizando também para participar do live. Esse live fica aqui na minha página e fica no meu canal do YouTube, Pamela Magalhães, tá? Se você colocar no YouTube Pamela Magalhães, você vai ver meu canal. Se inscreva nele, que tem vídeo toda semana. Instagram, @PSI Pamela, PC Pamela. Sempre tem material lá postado pra gente dividir. E meu site, pamelamagalhães.com.br. Amanhã eu estou ao vivo no Tribuna Independente. Vou falar de relações mal acabadas, que foi uma dica de uma de vocês aqui, que eu não lembro o nome, que eu adorei o tema, e vai ser disso que eu vou falar, relações, acho que é isso, né? Relações mal acabadas. É um tema parecido com esse. Se não for exatamente esse, é algo parecido. E na sexta-feira, vou falar ao vivo na Gazeta, no programa Mulheres, eu vou entrar, acho que mais ou menos umas 4 horas, 4 e pouco. E vou falar sobre término de relacionamento, como se recuperar de um término relacional, tá bom? Então, quinta e sexta, vocês já têm encontro comigo, se puderem, se quiserem. E se não puderem, depois estará no meu canal do YouTube, Pamela Magalhães, tudo postadinho para vocês assistirem. Tá? Agradeço do fundo do coração a presença de vocês. Depois eu vou ler tudo que vocês escreveram aqui, tá? Com todo carinho. Não consigo responder todas as perguntas, mas respondo todas que posso. Eu não respondo, gente, perguntas via e-mail, não respondo perguntas via direct. Por quê? Porque são muitas, eu trabalho aqui o dia inteiro, eu não consigo, e tem muita coisa, eu não dou conta. Mas eu respondo sempre os lives e eu escolhi fazer esse live justamente para poder dar conta dessas perguntas, tá bom? Foi essa a intenção, para que vocês entendam. Essas perguntas depois eu uso também tanto no Tribuna quanto nos próximos lives. Eu vou sempre tentando trazer essas questões para que a gente responda. E espero vocês, quem puder, meio-dia, na quarta que vem, mais um live juntos, para que vocês façam as suas perguntas e eu tente respondê-las com todo o meu carinho, tá bom? Ó, beijos 1000 para vocês. Sempre bom. Boa tarde para todos e bom resto de semana também. Até mais.